E olha só, em Picos, as fortes chuvas que caíram nos últimos dias causaram danos a diversas residências e geraram preocupação entre os moradores da cidade. Com os impactos das enxurradas, muitos se perguntaram sobre a possibilidade de corte no fornecimento de água e também energia elétrica devido à inadimplência, principalmente para aqueles que tiveram as casas afetadas pelas chuvas. A gente vai agora conversar com a repórter Nájila Santos, ela que tem informações, inclusive, sobre uma determinação, uma recomendação do Ministério Público para que essas famílias afetadas não tenham, cortes de água e nem energia nessas casas que foram afetadas. Não é isso, Nájila? Conta pra gente os detalhes dessa recomendação. Boa noite para você. Boa noite, Geandra. Boa noite a todos que nos acompanham pelo Notícia de Picos. Olha só, essa recomendação foi expedida hoje, nesta quinta-feira, pelo Ministério Público do Piauí, também pela Defensoria Pública, uma medida em que visa, inclui a não suspensão dessas pessoas que estão inadimplentes com a Equatorial e também com a Agespisa, aquelas pessoas que foram atingidas pelas enchentes aqui em Picos. Essa recomendação também inclui a não suspensão do nome de consumidores inadimplentes aos órgãos de proteção ao crédito, como o SPC e o Serasa. O prazo foi dado de 90 dias a partir do decreto municipal número 18, do dia 14 de janeiro de 2025, quando foi decretado calamidade pública no município de Picos. A medida foi tomada em razão das chuvas intensas que atingiram Picos desde o final de 2024, com um agravamento significativo em janeiro de 2025. De acordo com o decreto estadual número 23.531, a cidade foi declarada em estado de calamidade pública devido aos danos causados. O Ministério Público e o Departamento Público do Piauí destacaram que as fortes chuvas comprometeram o acesso a serviços essenciais, como a água e a energia, afetando muitas famílias. E diante desse cenário, foi recomendado que essas empresas, tanto a Equatorial como também a Agespisa, não incluam essas pessoas que estão inadimplentes, não tenha corte nem de água e nem de energia. A recomendação ainda exige que as empresas responsáveis pelo fornecimento de água e energia se ajustem às novas orientações sob pena de medidas judiciais caso não cumpra com essa determinação. Ou seja, a medida foi expedida pelos órgãos e eles exigem que dentro desse prazo as empresas cumpram com essas orientações, pois caso não cumpra com essas orientações e não incluam essas pessoas que estão inadimplentes, correm risco de sofrer danos judiciais. O prazo para o envio da comprovação de cumprimento é de 48 horas, a ser encaminhado à 7ª Promotoria de Justiça de Picos. As chuvas intensas que atingiram Picos afetaram mais de 20 mil pessoas. São muitos danos afetados à população picoense. Nesse momento está sendo realizado realmente um momento de força-tarefa para tentar amenizar os impactos dessas fortes chuvas. E então, diante desse cenário de calamidade pública, da necessidade dessas pessoas retomarem as suas vidas e diante de todos os prejuízos que elas tiveram com bens materiais, com suas casas, o Ministério Público e a Defensoria Pública do Estado do Piauí tomou essa medida conjunta junto à Equatorial Piauí e também à Agespisa, para que essas pessoas que estão inadimplentes, aquelas pessoas que estão devendo a esses órgãos, tanto da Agespisa como a Equatorial, não sejam inclusos por conta que foram atingidas pelas enchentes. É uma medida que visa, pelo menos, amenizar os impactos dessas fortes chuvas que essas pessoas, nesse momento, estão tentando recomeçar, perderam tudo. Então, é um momento em que as pessoas estão tentando se reorganizar para voltar à vida. E aí a medida pretende atender a essas pessoas e não ser incluso aquelas que infelizmente, foram afetadas pelas enchentes. Geandra.